Olá, amigos! Chega aí porque agora está na hora do jogo. E hoje eu estou aqui com a Suelen Souza, grande campeã da vida e do boxe, eleita por 2 anos consecutivos a melhor técnica do Campeonato Brasileiro. E ela está aqui com a gente para contar um pouco dessa trajetória dela. Seja bem-vinda, Suelen. Obrigada demais, Paty. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada por me receber e obrigada demais por ouvir a minha história. Nossa, a honra é toda minha. E aí, Suelen, você começou com 16 anos na sua vida esportiva. Como foi isso? Conta pra gente. Eu tive algumas experiências antes, né? Sempre de forma recreativa. Passei pelo futebol, pelo handebol escolar, mas me encontrei mesmo no boxe, né? Meu irmão começou a praticar o boxe numa das escolinhas aqui da cidade, na Zona Norte, e através do meu irmão mais novo, eu fui conhecer o que meu irmão estava fazendo, me interessei, gostei. A princípio, tinha um projeto para montar uma equipe feminina aqui de São José, então eu resolvi ingressar e através disso não larguei mais. Meu irmão foi fazer outras coisas e eu continuei no boxe. Foi amor à primeira vista? Foi. E você começou então numa escolinha, era um programa comunitário? Como deu início isso? Era um programa comunitário, né, como a gente ainda tem aqui em São José, para difundir o esporte para as pessoas da comunidade de todas as idades participarem, né, conhecerem o esporte, praticarem uma atividade física. Através dessa escolinha, eu me interessei, gostei. Existia, a princípio, na época, uma parceria entre as equipes, né, de competição e as faculdades aqui do Vale, e uma das propostas na época era que os que eram atletas tinham chance de conseguir bolsa na faculdade. Uhum. E isso foi uma coisa que foi muito atrativo para mim na época, que eu queria estudar, a minha família não tinha condição financeira para isso, e eu vi através do esporte uma chance, né, de fazer faculdade. E você fez a faculdade através de uma bolsa? Eu fiz a faculdade através de uma bolsa. Me tornei atleta, e a partir do momento que eu estava competindo, eu consegui bolsa de 100% para fazer faculdade na Univap, e lá eu me formei em Educação Física. Olha que interessante, gente. Eu estou sempre batendo nessa tecla da importância de um programa esportivo em qualquer comunidade. A Suelen é a prova viva disso. Então, você foi atleta, depois você fez a faculdade com uma bolsa, se tornou técnica, se tornou gestora do boxe aqui de São José dos Campos, no programa Atleta Cidadão e no FADEMP também, não é? Não, eu coordenei o Atleta Cidadão. O Atleta Cidadão. É. E, bom, na Seleção Brasileira a gente já chega lá. E aí, falando disso, eu queria que você falasse sobre o seu ponto de vista a respeito da importância desses programas. Você que passou por isso, como você vê esse tipo de ação? Assim, o esporte mudou a minha vida e a vida da minha família, né? Eu venho de uma família onde minha mãe criou a gente, eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe criou 8 filhos, né? Então, sozinha, era só ela. Então, assim, o esporte ele veio abrindo portas para a gente conhecer o mundo. Eu viajei o país, né, através do programa aqui em São José, das oportunidades que o Esporte São José trouxe. Eu fiz faculdade, através dos incentivos também de bolsas, abri as portas para o meu irmão fazer faculdade depois. Então, assim, eu fui a primeira de 8 filhos a fazer faculdade. E disso a gente partiu para outras possibilidades. Então, outros irmãos meus vieram também nessa leva da mudança de vida através do esporte. Então, assim, foi essencial. Para a minha vida, para a vida da minha família, hoje a gente não vê uma estrutura familiar dentro da minha casa que não se fala em boxe. Então, isso foi muito importante porque foram os programas sociais de incentivo ao esporte, onde eu comecei aqui dentro aos 16 anos e saio hoje para a Seleção Brasileira aos 31, a partir das oportunidades que eu vivi aqui. Com certeza. E você pensando assim na sua fase de criança, você tinha esse sonho de vivenciar o esporte, de praticar alguma modalidade? A gente sempre quer, né? A gente vem de uma geração da década de 90 que viu o Senna correndo, que viu grandes lutadores, que viu grandes atletas, que viu a seleção de vôlei ganhar muitas coisas. Então a gente se projeta ali. A gente quer tá nesse ápice, ser referência dentro do esporte. Mesmo que em algumas vezes a gente não vire atleta de alto rendimento, mas a gente se projeta ali porque a gente quer ser aquilo. A gente usa os jogadores de futebol como referência, né? Então, hoje, poder conquistar aquilo que foi projeção para muitos é um sonho, é realizar um sonho. Com certeza. E me fala da sua carreira como técnica. Como você decidiu ser técnica? Você foi convidada ou isso te despertou, após fazer a educação física, te despertou essa vontade? Dentro da faculdade de educação física, que não era a minha primeira opção, eu queria ser engenheira civil,
mas o esporte me levou para a educação física, eu me apaixonei por dar aula, por ensinar. Então, o meu processo foi realmente, eu primeiro quis ser professora, eu queria ensinar o esporte em que eu amava. Então, eu comecei nas escolinhas da DAEC, passei pelas divisões comunitárias, fui técnica, a princípio, da equipe feminina do FADEMP, né, da equipe de boxe do FADEMP. Depois a gente conseguiu implementar o boxe no projeto Atleta Cidadão e conseguir colocar os atletas que a gente ia tirando das escolinhas comunitárias dentro do projeto já visando o alto rendimento. Então, quando o boxe entrou no Atleta Cidadão, eu ingressei na equipe como técnica. Fui técnica por 4 anos do Atleta Cidadão e assumi a coordenação em 2018. Eles me convidaram para fazer a coordenação do boxe, fazer a coordenação do atleta e fiquei de 2018 a 2021. E como gestora, qual é o teu olhar, assim, quando você vê uma criança começando, um jovem começando, você ainda tem aquela nostalgia, você se enxerga nesses jovens? Quando você começou, você olha para eles e você consegue imaginar ali, relembrar a Suelen ainda novinha, cheia de sonhos? Ah, com certeza, com certeza. E não só relembrar, mas dividir as experiências de vida que eu tive com eles. Então, os processos pelos quais eu passei, eles passam hoje. Então, muitas vezes a gente sentava para conversar e eu falava, olha só, eu passei por isso. Sabe? Então, a gente usa a nossa história como referência para escrever outras histórias. Então, hoje a gente tem atletas que saíram do projeto Atleta Cidadão e alcançaram posições dentro do esporte muito maiores que eu alcancei como atleta. E isso dá muito orgulho, porque eles ultrapassaram aquilo. Então, isso é fantástico. E saber que você tem a participação naquilo ali, né? Ah, com certeza. Saber que a gente tá formando campeões para a vida e está formando pessoas incríveis ali dentro. Esse valor que o esporte traz é fundamental também para a vida. Né? É exatamente isso, campeões para a vida. E aí, 2 anos consecutivos, melhor técnica do Campeonato Brasileiro. O que isso te diz? Diz que o trabalho é muito bem feito e que quando a gente faz com amor, com planejamento, com apoio, a gente consegue. O importante é a gente traçar objetivos, traçar metas e trabalhar em cima disso todos os dias, sabe? Então, o processo para chegar aos 2 campeonatos com excelentes resultados, do jeito que a gente chegou, foi um processo de muito trabalho de uma equipe inteira, de atletas comprometidos, de técnicos comprometidos e de sonhos sendo realizados, porque a gente chega lá e eu fui eleita a melhor técnica do campeonato porque os atletas lutaram muito bem, porque a gente fez uma preparação muito boa. Então, isso foi resultado do fruto de um trabalho a longo prazo. Né? Porque os atletas que foram campeões, atletas que treinavam há 5, 6 anos, 7 anos. Então, a gente acreditou nisso lá atrás. E isso é o mais importante. E como gestora do boxe no programa Atleta Cidadão, você também levou a equipe joseense à conquista de vários títulos. Você atribui a essa experiência todo esse sucesso? Ah, com certeza. Com certeza. É o acúmulo de experiência, né, que eu vivi como atleta, que eu vivi como professora, ensinando desde o fundamento, depois que eu passei como técnica trabalhando esses fundamentos em alto rendimento e depois fazendo a gestão da equipe em si, transformando todo o trabalho técnico, todo o trabalho de preparação em possibilidades reais de resultado. Então, isso dá know-how para a gente chegar num campeonato desse e se configurar hoje entre as melhores equipes do país. Então, eu tive muito, não digo nem sorte, mas eu tive muito prazer em ser eu a técnica de São José naqueles campeonatos. Mas eu acho que se fossem outros técnicos de São José, o trabalho foi tão bem feito, de uma forma em geral, que eles teriam alcançado também o mesmo resultado. Gente, nós já voltamos aqui com a Suelen Souza, grande campeã do boxe. Tempo para os nossos comerciais. Estamos aqui de volta com a Suelen Souza, um papo muito interessante. Agora vem uma parte bem bacana, bem vitoriosa. A Suelen acabou de ser convocada para fazer parte da equipe olímpica, né, da equipe da Seleção Brasileira de Boxe. Como está sendo isso? Está sendo um sonho realizado, né? A gente acho que todo grande esportista quer chegar a representar a bandeira do seu país. Então,
ter toda essa trajetória dentro da minha cidade e hoje alcançar esse objetivo de fazer parte da seleção brasileira é um orgulho imenso e é uma conquista profissional absurda para mim, é muito grande. Saber de onde eu saí, para onde eu estou chegando, isso é muito legal. A Suelen é joseense, se você não sabe, a Suelen é joseense, cria da casa e está aí já voando. Ela acabou de ir para 2 torneios internacionais, né? Um na Bulgária, depois vocês foram para a Alemanha. Como foi o Brasil nesses 2 torneios? Então, a gente saiu daqui em fevereiro, né? Fomos para a Bulgária, fizemos uma base de 10 dias na Bulgária, depois participamos de mais um campeonato de uma semana, né? E foi muito legal. O Estranja foi quase que um mini mundial, deu para a gente ter bastante ideia de como vai ser os Jogos Olímpicos. Então, muitos países da Europa estavam lá, eram mais de 20 países, quase 300 atletas, e lá a gente conseguiu fazer uma medalha de ouro e 2 bronzes, o que é um grande resultado para o boxe brasileiro, porque a gente estava entre os melhores do mundo. Saímos de lá, fomos para a Alemanha, e já na Alemanha, com os atletas já treinando há mais de um mês, os atletas em bolha, né, focados, já treinando, a gente conseguiu um resultado espetacular. Fizemos 7 campeões na Alemanha. Então, assim, foi uma base de 35 dias muito bem aproveitados. Então, a galera que está indo agora para o pré-olímpico tem grandes perspectivas de classificação. As expectativas é que a gente chegue bem nas Olimpíadas para disputar pódio, para disputar medalha. Tem muita gente perguntando agora como é que está funcionando o esporte com a questão da pandemia. E aí, agora todos falam em bolha. Explica para a gente como foi a questão do boxe lá nesses 2 torneios internacionais, até para que as pessoas possam entender como é que vai funcionar também a Olimpíada, porque existe uma grande questão, um grande questionamento a respeito dos Jogos Olímpicos, se eles devem realmente acontecer ou não. Como está sendo isso? Como é que está funcionando isso? Todo o Comitê Olímpico está tomando muito cuidado, os atletas estão sendo sempre testados, né? Então, as bases estão sendo feitas, sempre existem testes, eles fazem um teste antes da base, fazem o teste durante a base de treinamento e antes de sair da base fazem o teste de novo para serem reintegrados às suas famílias. Então, assim, todos os cuidados estão sendo tomados com todas as medidas seguras, eu não vejo motivo para não se realizarem os jogos, porque é um grande evento. Se todos os esportes a nível global estão atuando, por que não as Olimpíadas? Né? Que a guerra não parou as Olimpíadas, a gente teve uma consequência do adiamento de 1 ano, mas é a celebração do esporte, a celebração da vida, é a celebração da vitória, que eu acho que o mundo hoje precisa disso. Eu concordo. Até porque tem muitos atletas que treinam por muito tempo em busca de um índice, alguma coisa assim, e aí você ficar parado mais 1 ano é extremamente prejudicial para alguns atletas, né? Eu acredito até que por terem adiado 1 ano, eu tenho certeza que alguns atletas já vão ficar de fora por terem perdido suas marcas, né? O que você acha disso? Dentro do boxe, a equipe olímpica que está trabalhando nesse ciclo olímpico está fazendo um trabalho fantástico. Os resultados vêm mostrando isso. Antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, os resultados dentro da modalidade que eles vêm trabalhando já aí dentro de um ciclo de 4, agora 5 anos, está sendo fenomenal. Então, as expectativas são as melhores possíveis dentro do esporte. Então, agora, nas outras modalidades, eu acho que pesa um pouco, principalmente em relação a marcas. Né? Quando você precisa de índice, de marcas, de tempo, eu acho que isso pode realmente pesar, porque é um ano praticamente sem competição. Né? A gente, dentro do esporte, a gente ainda consegue fazer as competições internas, manter o ritmo de luta interno, trabalhar dentro da equipe em si, se fechar realmente numa bolha, trabalhar a equipe concentrada e ali a gente se mantém em ritmo, mas modalidades mais individuais eu acho complicado. Bom, você está praticamente embarcando para a Polônia para disputar o Mundial Juvenil. O que você espera desse torneio? O que você espera em termos de performance da tua equipe? A princípio, o convite para a minha contratação da seleção brasileira foi trabalhar com a base, né? Foi trabalhar com a geração que está vindo agora. Então, isso foi reflexo muito do trabalho que a gente fez aqui em São José, de trabalho de formação, de base e os resultados que a gente teve aqui. Eu estou muito feliz de ingressar agora para um campeonato a nível mundial. Já uma das minhas primeiras participações dentro da seleção, ter a chance de viver um campeonato desse. Então, para mim está sendo incrível. A gente está vindo com uma equipe muito bem preparada, de jovens muito bem preparados, que vem treinando há muito tempo. Então, é uma galera que a gente já acompanha aí, que hoje vai fazer 19, 20 anos,
mas que a gente está acompanhando desde os 12, 13 anos. Então é uma galera que chega bem, chega com gás e chega com muita vontade de representar o país. Aliás, nós temos uma campeã mundial na equipe, né, que é a Beatriz Ferreira. A Beatriz Ferreira é da equipe adulta. Ela está se preparando agora para ir para a Olimpíada. Hoje a melhor atleta do mundo no boxe feminino é brasileira. É brasileira. Isso é uma grande honra para a gente. E para esse campeonato agora mundial, tem algum joseense na equipe? Para esse campeonato mundial, não. Porque um dos nossos atletas que seriam cotados, ele é um ano mais novo do que essa galera que está indo agora. Mas tem grandes chances de estar nos Jogos Pan-Americanos da Juventude. Isso aí, gente. Mais um minutinho para os nossos comerciais. Já estarei de volta aqui com a Suelen. Eu não vou nem fazer brincadeira com a altura, porque eu corro o risco de tomar um soco aqui, de levar um soco, porque ela já fez isso comigo, tá? Olha, pode contar? Imagina! Já volto. Estamos aqui de volta com Suelen Souza. Gente, eu esqueci de mensurar aqui. Nós estamos aqui no Teatrão. Olha que lindo que tá o Teatrão. O Teatrão vai ser a casa do atleta cidadão, que é o programa de base esportivo aqui de São José dos Campos. Inclusive o boxe vai estar aqui também, não é? O boxe vai estar aqui. O boxe vai ter um centro de treinamento incrível aqui. Vai servir para formar muitos bons atletas. Isso aí. A prefeitura está investindo alto aí nessa questão dos ginásios, em novos equipamentos, em áreas estruturais para todas as modalidades, né? Isso também faz toda a diferença, gente. Aliás, vocês até perdoem o barulho, mas é que a gente está aqui ainda em obra. Suelen, mas e aí? Em termos, o boxe tem um diferencial em termos de contratação para os jogos regionais e para os jogos abertos. Algumas pessoas são a favor, outras são contra. Como você vê isso? Eu acho que as contratações elas ajudam muito, principalmente como referência para os novos atletas, os atletas de base. Como eu disse, eu comecei aos 16 anos e na minha trajetória quanto atleta e depois quanto técnica e na coordenação, e através dos sistemas de contratação para as equipes de boxe, para representar São José nos Jogos Abertos, eu tive o privilégio e a oportunidade de conviver com todos os grandes atletas do país. Então, os medalhistas olímpicos como Adriano Araújo, Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão e o campeão olímpico Robson Conceição passaram por São José nas equipes aqui e sempre tiveram muito orgulho de representar a nossa cidade. Sempre chegamos muito fortes. Eu acho que a partir do momento que não se tira uma vaga de um atleta nascido em São José, mas que se tem vagas e oportunidades dentro das equipes, dentro dos times, dentro das categorias de luta, para se contratar um grande atleta, eu acho que sempre é válido. Porque esses atletas foram referência para mim, na minha formação quanto atleta. Então, eu ter a oportunidade de treinar, de conviver, de participar de um campo de treinamento com atletas de nível de mundial e que depois vieram a se tornar medalhistas olímpicos, foi assim, uma experiência que me marcou para a vida e que me afetou como profissional. E os atletas que eu formei, que tiveram a oportunidade também de conviverem com esses mesmos atletas, hoje estão integrando a seleção brasileira e são os atletas de São José, que são referência para os nossos atletas aqui, também servem como referencial e como parâmetro para os atletas que vão vir depois. Porque a gente deixa de ter o atleta num pedestal quando a gente traz ele para perto da nossa base. Então, aquilo deixa de ser um sonho e o atleta da base que passa a conviver com esse atleta que é referência, né, que é medalhista olímpico, que é referência em mundial, que é referência dentro da seleção brasileira, aqui de pertinho, ele fala, ok, então eu também posso chegar lá. Porque quando eu convivi com a Adriana Araújo, com a Érica Matos, com o Robson Conceição, que depois foi medalhista de ouro no Rio, eu olhava para eles e falava, ok, se eles chegaram, eu posso chegar lá, porque eles estão vestindo a mesma camisa que eu. E isso para mim foi incrível. Dá para tocar. Né? Dá para tocar, torna o sonho palpável. Com certeza. Eu acho que eu concordo contigo. Isso faz muita diferença na vida de qualquer atleta. Né? Você ter esse espelho perto, teu ídolo perto. Exato. Aliás, falando em ídolos, né? O boxe brasileiro teve grandes nomes, né? Como o Éder Joffre, Maguila, o próprio Servílio de Oliveira, que foi o nosso primeiro medalhista olímpico, o Popó, o Sertão, que foi campeão mundial depois. O boxe brasileiro ele tem uma história muito bonita internacionalmente, tanto dentro do esporte olímpico quanto dentro do boxe profissional, que muitas vezes tem mais abertura na mídia. Mas
as medalhas que a gente vem conquistando agora, nas 2 últimas Olimpíadas, foram resultados de um trabalho de 20, de 30 anos, de muita gente que vieram abrindo portas. Hoje, a seleção brasileira tem uma técnica, isso foi resultado de uma geração de meninas que abriram as portas antes e que mostraram que o boxe feminino era um esporte de resultado. Então, a nossa geração, né, que veio 2006, 2007, 2008, foi uma geração que pegou já uma geração depois das meninas que vieram no início dos anos 2000. Então, quando a Adriana Araújo, né, que foi a primeira medalhista depois do Servírio de Oliveira, a conquistar uma medalha olímpica, aquilo mostrou a força do boxe feminino. Né? E mostrou a força da mulher dentro do esporte, mostrou que o boxe brasileiro está vivo, e depois com o Yamaguchi e com o Esquiva Falcão, mostrou que não só o feminino, mas que o boxe masculino estava muito bem também. Então a gente tem hoje grandes nomes para a equipe, agora para as Olimpíadas desse ano, que vêm de uma segunda leva, e que tiveram como referência esses grandes nomes, inclusive. Né? Hoje, representar a camisa do Brasil no ringue tem muito peso. Você vivenciando aí o boxe feminino, você já sentiu alguma resistência contrária a isso? Por ser mulher, por estar no boxe? Hoje em dia... Já sofreu com machismo, por exemplo? Isso já aconteceu na sua carreira? Já. Algumas vezes. Hoje em dia não mais. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu conquistei meu espaço dentro do boxe, independente do feminino ou do masculino. Mas no começo, sim. No começo participava de congressos técnicos e era uma coisa que me deixava muito mal, porque às vezes eu tinha uma fala que era completamente ignorada pelas pessoas que estavam ali, e quando um homem chegava e dizia a mesma coisa, as outras pessoas ouviam. Então, já escutei coisas do tipo, você vai perder para ele treina com uma menina, com uma mulher, olha a técnica dela, entendeu? Olhar para mim e dizer, olha, do outro lado tem corner, tem técnico, como se a minha imagem ali não representasse muita coisa, eu não tivesse relevância para aquilo. Então, através do meu trabalho, eu fui quebrando esses paradigmas, né? Mas foi um processo lento, mas e conquistado à base de muita luta, muitas vezes de muita imposição, né, da gente se colocar ali e dizer, ok, eu tô aqui. É preciso, né? É preciso. É preciso. Aliás, a prefeitura, agora aqui em São José dos Campos, nós temos uma secretária de esportes, Kátia Rieira. Ela está fazendo um trabalho muito bacana, está começando aí nessa nova gestão, mas parabéns aí para o prefeito, ponto para o prefeito de colocar também a visão feminina, né? Uma gestão feminina. Eu acho que é muito importante ter esse olhar, né? Trazer esse olhar um pouco mais feminino, um pouco mais humano para a gestão. Então, eu fiquei muito feliz quando soube da nomeação da Kátia. Eu acho que vai ser um ponto forte, muito importante para o esporte joseense, que é referência a nível nacional. O projeto esportivo de São José é um projeto que dá muito orgulho quando se fala dele. Dos atletas que saem de todas as modalidades aqui, a gente sempre tem atleta na Olimpíada, a gente sempre tem atleta nas seleções, e hoje ter esse olhar feminino à frente da secretaria, eu acho que os resultados tendem a aumentar ainda mais. Suelen, muito obrigada pela sua participação. Desculpe te atrasar para o seu voo, ela já está indo embora para a Polônia. Parabéns, eu sou sua fã, parabéns pela tua história, pela tua luta. O esporte precisa de pessoas assim e nós agradecemos por tudo isso. Boa sorte na Polônia, eu espero que você volte cheia de títulos. Boa sorte também na Olimpíada, eu sei que você faz parte desse projeto e eu quero te ver, se não for agora em Tóquio, eu quero te ver em Paris, na Olimpíada, e assim que você voltar desse torneio eu quero falar contigo de novo. Com certeza, Paty. Obrigada demais pela oportunidade. Obrigada por poder contar a minha história. Eu tenho muito orgulho de ser de São José. A gente sempre sai daqui falando que aqui é made in Sanja. Eu vou levar as cores da minha cidade, do projeto de onde eu saí e em qualquer lugar do mundo onde eu esteja. E vamos trabalhar muito para chegar nas Olimpíadas, com certeza. Se não esse ano em Paris, o objetivo é esse. E carregar quantos atletas de São José possíveis para dentro da seleção agora é o objetivo, é abrir cada vez mais portas. Muito orgulho de te ver aqui, de te ver nesse programa. O orgulho é meu, gente, é orgulho mesmo, é emoção. É minha amiga, gente. Ver uma cria aqui, ó, isso é o esporte. O esporte faz isso na vida das pessoas. Parabéns. Vamos fazer a selfie. Hora da selfie. Com certeza. Suelen, sucesso! Sucesso!
Uhul! Sucesso!